Então hoje a gente vai falar dos principais 5 erros dos iniciantes que eles costumam cometer em fundos imobiliários. Inclusive, dá uma olhada aqui na descrição aqui embaixo, que tem um e-book dos principais erros também e como evitá-los. Isso vai ajudar ainda mais você a ter um sucesso aí na sua jornada de fundos imobiliários. Então vamos lá. Qual que é o primeiro erro assim que eu acredito que talvez seja o mais comum de todos nos fundos imobiliários cometidos por iniciantes, que é olhar apenas o rendimento. Isso também não é exclusivo dos iniciantes, mas também quem está vindo de renda fixa também é um erro que acaba acontecendo. Porque como os fundos imobiliários têm essa característica de pagar todo mês, ou seja, todo mês cair o dinheiro na sua conta, ele acaba sendo confundido aí com uma renda fixa, que não é o caso. Os fundos imobiliários, eles têm realmente todo mês um dinheiro para te pagar, porém esse dinheiro, esse valor pode variar. Às vezes pode ser um pouquinho mais, às vezes pode ser um pouquinho menos, dependendo do fundo pode ter essa variação maior ainda, então é importante você saber isso. Mas o ponto é, olhar apenas o rendimento é já suficiente para você entender um fundo imobiliário? Claro que não, porque não só tem essa variação, então pode ser que em um mês o fundo tenha pagado um valor muito alto e no mês seguinte ele volta para um padrão dele que seria muito mais baixo. Então a pessoa que foi lá, olhou simplesmente esse rendimento, ela pode acabar achando que vai receber de novo aqueles valores, mas não vai. E isso acontece muito. No Instagram eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas sobre isso, questionando por que o rendimento de um fundo caiu, o que aconteceu, mas na verdade nada aconteceu. É que teve alguma coisa atípica no meio do caminho, a pessoa só olhou aquele único rendimento e acabou cometendo um erro ali, achando que era sempre aquele valor que ela receberia. Então é importante você não olhar apenas o rendimento. Olha o contexto todo e fica aqui a sugestão. Olha o histórico de rendimento. Não olha só o último. Olha os últimos 6, os últimos 12, ou se o fundo ainda for mais antigo, olha uma média assim maior para você entender qual que é o patamar que esse fundo aí costuma pagar. E se você estudar mais o fundo, entender melhor como ele opera, você vai entender mais ainda se vai ser realmente esse rendimento que vai continuar sendo nos próximos meses ou se ainda tem um potencial de aumentar talvez, ou talvez baixar. Então é importante você entender o fundo imobiliário, não olha apenas o rendimento, entenda o que está acontecendo ali atrás e estude para entender como esse rendimento é gerado para você, para saber se você vai ter uma previsibilidade melhor ou não ali do que está acontecendo. O segundo erro mais comum dos iniciantes é pensar em curto prazo. Então, novamente, aí tem muita gente entrando na bolsa de valores, entrando no mercado de renda variável, pensando que vai colocar o dinheiro hoje, amanhã já vai multiplicar, já vai comprar um barco, uma casa, mas não é assim que acontece. Então, é uma construção de um patrimônio que você vai fazer mês a mês, com aportes recorrentes, focando sempre no longo prazo. Por quê? Porque se você olhar, por exemplo, um gráfico diário de uma ação, de um fundo imobiliário, você pode ver ela subindo e cai mais, e pode cair mais ainda. Só que se você olhar num gráfico longo, um gráfico de longo prazo, meses, anos, você vai ver que apesar de ter algumas quedinhas no meio do caminho, ele sobe caindo. Então você vai ver que no geral está subindo, está se valorizando, está gerando valor, apesar de ter algumas quedas pontuais no meio do caminho. Então não pense em curto prazo, porque muitas vezes você pode acabar caindo nessa armadilha de, putz, meu fundo desvalorizou 3%, putz, ele não presta mais, vou vender, o que eu faço? Só que se você olhar no longo prazo, no período de 6, 1 ano, 2, 5 anos, você vê que na verdade ele está crescendo. Sendo um fundo bom, claro, ele vai estar crescendo. Então não pense em curto prazo, pense no longo prazo, porque isso vai evitar essa montanha-russa de emoções que muitos investidores têm. Mas não só isso também, porque ao longo do longo prazo, você vai conseguir construir o seu portfólio melhor. Você vai fazer aquisições melhores, você vai comprar cotas mais baratas possivelmente, você vai conseguir aproveitar rendas no meio do caminho para reinvestir e comprar ainda mais cotas, então continuar sempre crescendo o seu patrimônio, que é o famoso juros compostos. Então isso daí vai ser uma grande arma ao seu favor. Então sempre pense no longo prazo, para você reinvestir, para você investir, para você ganhar dinheiro e investir mais ainda, e você vai superar essas oscilações de curto prazo. E o terceiro erro mais comum dos iniciantes em fundos imobiliários é não acompanhar. Então tá aí um erro facílimo de você resolver, mas que muita gente acaba cometendo. Se você vai investir, e eu estou falando aqui de fundos imobiliários, mas pode ser qualquer coisa, se você for investir, acompanhe seu investimento. Não existe essa filosofia de você comprar e simplesmente esquecer o que aconteceu ali. Porque no meio do caminho, ainda mais quando a gente está falando de fundos imobiliários, coisas podem acontecer, problemas podem acontecer, oportunidades podem surgir. E se você não estiver acompanhando o que está acontecendo no cenário ali na sua carteira, você não vai conseguir agir conforme necessário. Então, se acontecer algum problema, você não vai conseguir agir para sair desse problema ou resolver esse problema, porque simplesmente você não sabe que esse problema existe. Da mesma forma que se aparecer uma oportunidade muito boa de você comprar alguma coisa que está num valor assim incrível,
Você também não vai conseguir aproveitar, porque você não acompanhou, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, qualquer coisa que acontecer, você simplesmente vai sofrer as consequências porque você não está acompanhando. E é muito fácil você resolver isso, porque tem um documento que é o mínimo que você deveria acompanhar, e esse mínimo é tipo assim, uma leitura uma vez por mês, que é o relatório gerencial, que é um documento publicado mensalmente. Praticamente todos os fundos imobiliários têm esse relatório. Ele publica todo mês, mostrando todo o resumo do que aconteceu no último mês. Então você pega, separa lá no seu fim de semana, pega os relatórios gerenciais da sua carteira e lê todos eles. Você vai ter o resumo do último mês de todos os seus fundos. Aí você vai conseguir identificar se eles estão indo bem, se estão indo mal, se você precisa vender alguma coisa, precisa comprar alguma coisa. Assim você vai conseguir tomar uma decisão melhor. Além do mais, quando a gente sempre incentiva, né, o reinvestimento mensal para ter essa prática, para ter essa cultura de reinvestir, para você conseguir realmente aproveitar a força do longo prazo, dos juros compostos, então você vai conseguir aí com essas informações tomar suas melhores decisões. O quarto maior erro dos iniciantes nos fundos imobiliários é você não ter uma estratégia. Você não ter uma estratégia, não ter um objetivo, não saber para o que você quer, para onde você vai, como que você vai fazer para chegar lá. Então, se você não tem uma estratégia, se você não sabe aonde você quer ir, você vai comprar uma cota, depois vai comprar outra, mas você não sabe se você vai ter que comprar mais, você não sabe se você tem que vender, você não tem um guia, você não tem algo para te carregar para o longo prazo, para ajudar você a tomar suas melhores decisões. Então o que você precisa? Ter um objetivo. O que é o objetivo? Aonde você quer chegar? Por que você está investindo? E você coloca esse objetivo também para cada fundo imobiliário. Por que você está investindo nesse fundo imobiliário? Qual que é o seu objetivo com esse investimento? Tendo esse objetivo, você consegue traçar uma estratégia de como eu vou chegar lá. Se você não tem objetivo, então como você vai conseguir traçar essa estratégia para chegar lá? Você vai simplesmente ficar aí à mercê do que acontecer. Se o fundo for bem, maravilha, você foi bem. Agora, se ele for mal, você não vai saber se ele está indo tão mal assim, porque você não sabe o que você queria dele. Então é importante que você tenha uma estratégia e principalmente quando tiver alguns cenários de volatilidade, quando tudo começar a cair ou começar a aparecer algum problema, você vai revisitar esse seu objetivo, essa sua estratégia e vai olhar. Putz, esse fundo está passando por esse problema, está passando por essa situação. Como isso afeta o meu objetivo, a minha estratégia? Porque às vezes, e é comum acontecer, um fundo pode cair, pode desvalorizar, mas ele não teve nenhum problema, ou pelo menos nenhum problema de acordo com a sua estratégia ou com o seu objetivo. Então pode ser uma oportunidade de você ir lá e comprar mais ainda, porque o mercado não está enxergando da mesma forma que você. Então esse objetivo e estratégia é justamente para te guiar nas suas futuras decisões. Se você olhar, por exemplo, 2020, a gente teve a pandemia, teve quedas assim absurdas na bolsa. A gente teve 6 circuit breakers, assim, um valor derretendo de praticamente todos os ativos na bolsa. Quem tinha uma estratégia, quem tinha um objetivo, quem sabia o que queria, o que tinha na carteira, não saiu vendendo tudo, não saiu queimando patrimônio, não ficou desesperado. Simplesmente olhou com calma, racionalidade, revisitou o objetivo e estratégia, viu o que estava acontecendo e se isso influencia ou não esse objetivo e estratégia, e comprou mais, ou não fez nada, pelo menos acompanhou a situação. Mas o que ele não fez foi jogar patrimônio fora. E por fim, o quinto e último maior erro aí dos iniciantes é não diversificar. Então, a diversificação é segurança, é uma forma de você se prevenir de um problema causar grandes estragos na sua carteira e na sua vida financeira. Então pensa assim, se você está começando agora e falar, putz, gostei muito desse fundo imobiliário aqui, só vou comprar ele, e vai lá e compra 80% da sua carteira como um todo, do seu patrimônio como um todo nesse fundo imobiliário. O que vai acontecer se esse fundo imobiliário der problema? Digamos que ele vai zerar a renda. E aí? O que acontece com o seu patrimônio? Você tem 80% dele nesse fundo imobiliário. É 80% do seu patrimônio que vai ser afetado. Então, se zerar a renda do fundo imobiliário, que você tem 80% do seu patrimônio, é 80% da sua renda que praticamente ali evaporou. De um dia para o outro, você vai ganhar muito menos dinheiro. E lembra, os fundos imobiliários pagam mensalmente. Você vai ser afetado logo no próximo mês. Agora, se você pega esses 80% do seu patrimônio e divide em, por exemplo, 10 fundos imobiliários, você já está bem diversificado. Se um der problema, é uma porcentagem muito menor do seu portfólio que vai ser afetado. Então pode ser que realmente tenha uma quedinha na sua renda mensal, por exemplo, mas vai ser uma queda muito menor do que se fosse em um ativo que você tivesse muito concentrado. Então a diversificação é proteção, é segurança, é para você não sofrer tanto quando acontecer algum problema. Porque se você está investindo aí para o longo prazo, nos próximos 40, 50 anos, vão aparecer problemas no meio do caminho. É fato, isso vai acontecer. Só que você tem que montar uma carteira protegida,
que aguente problemas. Então a diversificação é um dos principais métodos que você pode usar para se proteger. Então é isso aí, galera. Não esquece de olhar aqui a descrição para o e-book dos principais erros de iniciantes. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu like se você gostou do vídeo e me conta aqui embaixo qual que foi o maior erro que você cometeu na sua jornada de fundos imobiliários.